Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre a promessa dada por Jesus através da oração, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículos 18 a 22. Oração é aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou dos pensamentos, em particular ou em público. Petição pessoal ou em grupo, que inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, perdão e intercessão pelos outros. Deus não ora, pois Ele é o Ser Supremo, superior a tudo e a todos. Glória a Deus. O mesmo não adora a ninguém, o qual atende o ser humano nas petições pessoais e intercessões pelos outros, sendo adorado por aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, conforme está escrito na palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 3. O que pode ser ligado através da oração? Tudo pode ser ligado através da oração. Mas é necessário estar no centro da vontade do Deus vivo. Pois tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículo 18. Na oração em público, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por nosso Pai que está nos céus. Porque onde se acham dois ou três reunidos em nome de Jesus, aí Ele se faz presente no meio deles, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 18,
versículos 19 e 20. Na oração particular, ele também se faz presente, ouvindo, atendendo a oração do seu servo. Porque se apenas um orar, entrando no seu quarto e fechando a porta, orando a seu Pai que está em secreto, seu Pai que vê em secreto, lhe recompensará, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vamos viver em comunhão uns com os outros, soltando as amarras, perdoando nossos irmãos, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, na sua atuação. Pedro, aproximando de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração, a súplica de um justo pode muito em seus efeitos na sua atuação, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ore confiando nas promessas de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Portanto, todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhas pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas, conforme está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Às vezes pedis mal para gastardes em vossos deleitos. Por isso que a palavra de Deus diz: às vezes pedis ao Deus vivo e não recebeis, porque pedis maus
para o gastardes em vossos deleites, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 3. A oração faz parte da liturgia do culto, a qual faz parte da adoração coletiva ou individual. Portanto, todos nós devemos tomar a armadura de Deus para que possamos resistir às tentações do inimigo de nossas almas, para que permanecemos firmes, cingidos os nossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, para podermos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A oração deve ser feita com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Portanto, ore sem duvidar. Então você invocará ao Deus vivo e ele irá. Orará ele e lhes ouvirá. Deus atendendo a oração que você fizer, conforme está escrito na palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 12. Por quem devemos orar? Devemos orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam, conforme está escrito em Salmos 122, 6. Devemos orar pela nação. Devemos orar por qualquer nação, apresentando a todos ao Deus vivo, que não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 10, versículo 35. Devemos orar uns pelos outros. Orai sem cessar, orando pela família e pelos irmãos em Cristo Jesus. Também confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 5, versículo 16. Devemos orar pelos inimigos. Orai pelos inimigos, bendizei ao que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Amai os vossos inimigos, fazei bem
ao que vos aborrecem. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 44. A quem devemos orar? Devemos orar somente ao nosso querido e amado Deus, fazendo nossas petições em nome de Jesus. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 6. A quem Deus não responde às orações e por quem não devemos orar? É necessário emendar os caminhos e as obras, executando a justiça entre um homem e o seu próximo, para não viverem mais oprimindo o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramando o sangue do inocente, nem furtando, nem matando, nem cometendo adultério, nem jurando falsamente e nem adorando outros deuses. Aqueles que praticam tais abominações, Deus não responde às orações, o qual não devemos orar intercedendo por esse povo tão pecaminoso que não quer ouvir a palavra de Deus, nem se arrepende de seus pecados, levantando por ele clamou, oração, nem importune a Deus, porque ele não ouvirá atendendo às orações, conforme está escrito em Jeremias capítulo 7, versículo 16. Aqueles que recusam ouvir as palavras de Deus, o Senhor pode até trazer sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. E quando clamarem a Deus, o Senhor não ouvirá atendendo às suas petições, o qual não devemos orar por este povo réprobo. Nem levante por eles clamor, nem oração, porque não ouvirá Deus atendendo o clamor no tempo em que eles clamarem ao Senhor, por causa da sua calamidade, conforme está escrito em Jeremias capítulo 11, versículo 14. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte? E por esse, não digo que ore, conforme está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 16. Aquele que peca e vive no pecado, de maneira nenhuma pode ter nascido de Deus, ou seja, nascido de novo pela palavra com a atuação do Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Toda oração se origina de nosso senso de necessidade, e o Deus vivo sabe que todas as pessoas necessitam
Nenhuma necessidade está fora do alcance da oração. Mas existe uma barreira entre o homem e Deus, pois o pecado separa o homem de Deus, impedindo que seja atendido às vossas orações. Portanto, é necessário sim de orarmos apresentando cada um desse povo para se arrepender e alcançar a salvação eterna. Orando para que Deus possa emendar os caminhos e as obras, executando a justiça entre um homem e seu próximo, para que venham deixar de praticar as obras da carne e passe a praticar as obras do Espírito, vivendo no mundo, mas não vivendo mais no reino do mundo, mas vivendo no reino de Deus, fazendo a vontade do Senhor em primeiro lugar, para poder alcançar o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Oração em voz alta. A palavra de Deus ordena que o servo de Deus deve clamar em alta voz. Não te detenhas, levante a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados, conforme está escrito na palavra de Deus em Isaías capítulo 58, versículo 1. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo, e o falar iniquamente, conforme está escrito em Isaías capítulo 58, versículo 9. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os ídolos que tinham visto a primeira casa, choraram em alta vozes quando a sua vista foi lançada ao fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta vozes que o som se ouvia de muito longe, conforme está escrito em Esdras capítulo 3, versículos 12 e 13. Deus faz barulho? Quando Deus falou com Moisés, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, e crescendo o sonido da buzina cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz, conforme está escrito na palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, versículos 18 e 19. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo faz barulho? Na descida do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio
do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 2. Aleluia! Jesus faz barulho? Jesus, ao ser crucificado, cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículo 46. Na visão de João, quando foi arrebatado em espírito, Jesus aparece a João na ilha de Patmos, no meio dos 7 candeeiros de ouro, vestido de uma roupa talá e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15. Aleluia, glória a Deus. Os anjos fazem barulho? Vi também um anjo forte chamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e chamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificasse a terra e o mar, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aleluia, glória a Deus. Os crentes fazem barulhos? Os crentes fazem barulhos até meia-noite, como Paulo e Silas, que oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículo 25. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai-vos louvores, conforme está escrito em Salmo 98, 4. O diabo diz: não grite, senão perturba os vizinhos. Deus diz: perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Vamos orar ao Senhor
adorando o nosso querido e amado Deus em espírito e em verdade, louvando, dando brados de alegria, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa ouvir as nossas súplicas, aceitando a nossa oração. Que o Deus vivo possa abençoar a todos que estão vendo e ouvindo este vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu like e faça seu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês. Recebam a bênção de vocês, a vitória em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus.